deveria construir leis para beneficiar o povo de uma forma geral, mas sabendo dessa importância, sabendo da função dos vereadores e sabendo da função do executivo, que é o prefeito, por que o governo municipal, estadual, até a nível federal, por que eles não obedecem às leis? Por que não existe uma política de valorização dos trabalhadores? Por que o governo, ele não, em vez de ele se aliar, em vez de ele contribuir, porque na verdade o município, os servidores públicos do município, eles servem, eles estão para servir a população. E por que o governo desrespeita os direitos desses trabalhadores? Que seja da saúde, que seja da educação, que seja o funcionalismo público de forma geral, por que tanto desrespeito? E é sobre isso que nós vamos conversar e nós queremos a opinião. Eu quero aqui agradecer a todos que estão nos assistindo, mas eu quero dizer que isso é importante. As nossas vidas, elas só vão ter sentido, de fato. A gente não pode ficar se lamuriando, se lamentando, reclamando, se a gente também não faz a nossa parte, se a gente não luta, se a gente não começa a acreditar que tudo isso pode ser diferente, que tudo isso pode ser possível. Eu sei que não é fácil, nós estamos dentro de uma política a nível nacional desacreditada, uma política cruel. Nós temos aí tantas lutas que travamos, nós temos aí a questão da educação e da saúde, que estão com seus recursos congelados pela PEC 95. Nós também temos a reforma trabalhista, que foi muito duro aos trabalhadores. Mas não atingiu o serviço público. Pode até não ter atingido o serviço público, mas mexeu, sabe com quem? Com os nossos filhos, com os nossos netos, com alguém da nossa família que precisa desse direito garantido dentro da legislação trabalhista. E aí a gente percebe que tudo isso está fugindo das nossas mãos. Nós lutamos lá atrás, os nossos companheiros lutaram lá atrás para que toda essa garantia de direito pudesse existir. E agora nós estamos perdendo. Por quê? Porque nós temos um presidente que não respeita o trabalhador, nós temos governadores que não respeitam o trabalhador, e vem para o foco, né? Que são os municípios. Eles também não respeitam o direito dos trabalhadores. E é com o Giovanni que nós vamos conversar. Ele já está nos assistindo, eu vou chamar o nosso companheiro para essa participação conosco. Vamos aguardar o Giovanni. E aí, Giovanni, um prazer imenso, primeiro, de dizer que eu estou muito feliz em saber que o nosso companheiro Anísio é candidato a prefeito. Olha, prefeito, estou feliz demais. Estou feliz por você ser candidato a vereador, né, pré-candidato a vereador. Estou muito feliz, sabe por quê? Porque está demonstrando que nós, que fazemos parte do serviço público, nós que somos trabalhadores, sindicalistas, nós percebemos que há uma necessidade de termos essas representações lá no local, no parlamento municipal, lá onde é construído, onde é pensado, onde é discutido as leis, né, do município. E aí a gente percebe, eu tenho certeza, porque eu também já vi os teus vídeos, a gente fazendo uma luta, travando uma luta dentro da Câmara Municipal, porque não existe esse diálogo, porque muitas vezes o próprio parlamento municipal está na mão do prefeito, e isso dificulta o diálogo, porque, na verdade, não existe um debate sobre aquilo que é aquilo que está na legislação, seja do trabalhador, da educação, seja da saúde, e a gente acaba criando um grande impasse. E aí quem perde com isso é a população, são os trabalhadores. Por quê? Porque quem é que está no parlamento? Quem está no parlamento, às vezes é empresário, às vezes é um líder comunitário. Não que eu seja contra, tem que ter sim, mas nós também temos que ter representantes, trabalhadores dentro
do Parlamento Municipal. Então, meu querido, é um prazer, eu estou muito orgulhosa de saber que estamos construindo um desafio. E esse desafio parte de nós, que acreditamos na luta, que nunca vamos desistir e que nós somos resistência. Meu amigo, um prazer. Te dar essas boas-vindas desse novo desafio, desse novo sonho que deve ser construído. Meu caro companheiro, é com você. E digo para você, viu, eu estou aqui, eu estou muito feliz. Você não sabe, assim, a minha felicidade em recebê-lo e dialogar com você sobre essa temática muito importante. Boa tarde, Elizabeth. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Facebook, pelo Instagram. Na verdade, é uma satisfação enorme também estar aqui de Campina Grande. Você que já conheceu a cidade de Campina Grande, eu estou devendo uma visita a São Luís, abraçar todos, São Luís, Maranhão, Campina Grande, toda a Paraíba e todos que nos acompanham. Agradecer desde já pelo convite. Eu tenho acompanhado também, você tem dialogado sobre temas mais do que importante para a discussão. Eu acho que é um momento, principalmente, o momento que nós vivemos, nos traz para essas reflexões, esse momento de pandemia, do isolamento social. As pessoas buscam, e é um período, na verdade, que muitos estão buscando informação e dialogar. E dialogar com a professora Elizabeth, na verdade, é dialogar com uma pessoa, uma das mais importantes. A gente tem a Frente Norte e Nordeste, que está fazendo história, inclusive, com o novo Fundeb. Nós estamos na iminência de aprovar o novo Fundeb. E é essa experiência que a gente, com essa Frente Norte e Nordeste, que a gente conseguiu, através das reuniões e dos encontros, alinhar algumas frentes de luta. E a professora Elizabeth, ela é, inclusive, uma das grandes articuladoras da frente, tanto lá no Congresso Nacional, como aí em São Luís, através do sindicato. Eu que tenho uma grande satisfação e um prazer em participar dessa live, agradeço de coração, e é claro, a saudade da distância, mas a gente vai matando aqui, pelo menos na conversa e no diálogo, professora. Com certeza, Giovanni. E aí, esse tema que a gente pensou, na verdade, foi justamente por isso, né? Às vezes, os servidores públicos, o trabalhador em si, ele não acredita no próprio trabalhador, né? A gente vê a dificuldade, a gente vê e percebe. E principalmente, Giovanni, quando você fala em sindicato, às vezes o pessoal pensa que o sindicato é um trampolim, né, para a política, e não é. Na verdade, o sindicato acaba nos levando à política. Por quê? Porque o sindicato, a gente percebe, a gente briga no parlamento, a gente vai lá para o Congresso, a gente briga em tantos lugares que a gente cansa de ficar falando, e a gente não ser ouvido, que a gente diz, não, peraí, está na hora da gente ter um representante lá, pelo menos para poder lutar em favor dos trabalhadores, em favor da nossa pauta, em favor da nossa luta, porque senão a gente não consegue. E a gente percebe isso, né? Giovanni, o que você, quando você decidiu ser pré-candidato a vereador, o que te levou? Por que você acha importante o trabalhador ter essa consciência de que temos que participar, sim, das campanhas, da eleição da Câmara Municipal, do Executivo? Por que é importante? Na verdade, eu ouvia no início a sua fala sobre essa grande criminalização, né, e o afastamento das pessoas da política, quando se fala em política. E o povo e a população tem que entender que tudo, desde o preço da passagem do ônibus, o preço do gás, da conta de energia, tudo é discutido e decidido nas câmaras municipais, na Câmara Federal, no Executivo. E o que é que falta muitas vezes que eu vejo a população se afastar? E o que acontece é que dizem que na política, e quando você diz, olha, estou no sindicato, já existe uma criminalização, como você estava falando, de dizer que é um trampolim. E aí quando você olha para a Câmara Municipal, para o Parlamento mesmo, Senado, Câmara, lá tem as pessoas, os deputados, os senadores e os vereadores, que representam uma bancada de algum interesse. E muitas vezes a gente, nos últimos anos, a gente tem perdido muitos direitos, aqui em Campina Grande, na Câmara Municipal, e eu tenho visto que aí também, em São Luís, os direitos são perdidos porque muitas vezes falta a representação
do povo, dos trabalhadores. Então, quando você não tem, dentro de uma Câmara Municipal, uma bancada, eu digo aqui em Campina Grande que a pré-campanha que eu tenho lançado, ela é no discurso e na fala para a gente construir essa pré-campanha para que a gente possa, nessa pré-campanha, construir uma bancada que possa chegar, uma bancada de vereadores, e não apenas um representante, mas uma bancada de trabalhadores nas câmaras municipais, porque essa eleição, ela já é no âmbito do município para que a gente possa frear, barrar as perdas de direitos, dos trabalhadores. Então, essa pré-campanha e o momento eleitoral, ele deve ser pensado dessa forma. Por que o padeiro, a empregada doméstica está lá pensando, por que não tem ninguém meu lá na Câmara Municipal? Porque não tem ninguém para discutir os meus direitos e as minhas necessidades. Porque muitas vezes você se afasta da política e você se afastando da política, outros ocuparão esse espaço. Então, dizer que a política é ruim, que o espaço político é ruim, e quem é bom, se você acha que é bom, que você é um bom perfil, você não deve se afastar da política, você deve entrar para a política para que seja uma pessoa boa na política. Então, a gente não pode deixar que os maus se apropriem daquilo que é dado a cada 4 anos, é claro, no município, no estado, a nível federal, para que haja essa participação na política dos trabalhadores, dos estudantes, ela deve ser efetivada realmente nesse poder que a gente está discutindo esse ano, que é a Câmara Municipal. O nosso companheiro Anísio lá no Executivo, candidato a prefeito, o professor candidato a prefeito, você professora. Eu aqui em Campina Grande, Elizabeth, eu sou agente comunitário de saúde, sou servidor da saúde, sou servidor da saúde, mas aqui o nosso sindicato, como ele é de todas as categorias, é o que eu tenho dito, representação de trabalhadores. Independente de qual classe você estiver, você vai representar uma classe que tem perdido, repito, muitos direitos, tanto o servidor público aqui em Campina Grande perdeu e tem perdido muitos direitos, e a oportunidade da gente barrar e cessar essas perdas de direitos é eleger bancada de trabalhadores nas câmaras municipais. Então, se você está nos ouvindo, nos acompanhando, participe desse momento político. É muito importante que você participe, e participar do momento político é nas discussões, é na construção. A professora Elizabeth tem feito algumas lives que eu tenho acompanhado, que é discutir para construir. Isso é uma construção e que vocês devem participar, sim, desse projeto de pré-campanha dos trabalhadores e pré-campanha que é a construção para que a gente possa fortalecer as campanhas mais à frente. E aí a gente pode até falar, né, Giovanni, por exemplo, quando a gente trata sobre a questão da política partidária, você que está pelo Podemos, eu estou aqui pelo PNM, o Partido de Mobilização Nacional, eu acho que independente do partido, né, eu acho que você tem uma escolha, é um direito seu, na verdade, mas quando você escolhe o partido, você também tem uma ética, você também tem uma construção de uma ideia que nós que defendemos, nós que somos sindicalistas, defendemos os direitos dos trabalhadores. Aí eu te digo, eu percebo, isso não é de hoje, já de algum tempo, que quando a gente fala na questão de, por exemplo, a professora Elizabeth está pré-candidata a vereadora, agora ela só pensa em ser vereadora. Não, eu penso no direito do trabalhador, eu penso na luta que nós construímos dentro desse processo, e o que é que eu percebo? Né? Eu sou professora, a gente tem perda de direitos em todos os níveis, a nível nacional, a nível local, a nível estadual, e o que é que eu percebo? Que nós, que construímos essa luta, eu sou muito determinada, e quem já me conhece é um pouquinho zangada, né? Então, assim, o que que nós fazemos? Nós temos que, primeiro, acreditar que isso é possível. Segundo, a gente precisa ter uma ideologia, ter uma construção desse processo de luta, que nós já fizemos isso dentro do sindicato. Eu acho que, eu até disse isso para Anísio. Anísio, os servidores públicos do seu município, Giovanni, os professores daqui de São Luís do Maranhão, os professores do Ceará, têm que ficar orgulhosos de ter alguém, que não é fácil, com coragem,
com audácia, com determinação, primeiro para poder aceitar o desafio. E se todos os servidores públicos ou os professores entender que é importante, dentro dessa consciência política que eu tenho, não, eu vou votar porque eu quero um trabalhador representando a mim e a todos. E aí sim, você vai cobrar quem você votou. Você vai votar não por amizade, não porque me deu isso, porque me deu aquilo, não. É porque você acredita na possibilidade da mudança. Então, quando você faz isso, você tem, na verdade, um caminho a seguir. Mas o que eu tenho percebido? Primeiro, com a política nacional que nós temos, há um descrédito da população em relação às escolhas. E aí, o que a gente percebe? Não sei aí em Campina Grande, mas são os mesmos, todos os anos são os mesmos. Então, há pouca mudança dentro do parlamento municipal. Então, o que a gente precisa fazer? Essa consciência de trabalho e essa consciência de classe que nós tentamos dialogar dentro das instituições, dentro do sindicato, já é um ponto, já é uma escada. Mas o que será necessário? Por que tanto descrédito? Eu acredito que não seja, por exemplo, vou falar do presidente do nosso país. Nosso presidente do nosso país, ele era deputado federal. Será que a população analisou como ele foi como deputado? A construção de todas as leis, todas as legislações que beneficiou os trabalhadores, a população em si, vamos analisar primeiro quem foi Jair Bolsonaro. Mas a população votou e ele ganhou a eleição como presidente. Mas a população cobra, porque eu não acredito que até hoje nós estamos sem um ministro da saúde. Já foi escolhido o ministro da educação. Tenho minhas críticas, mas vamos deixar que ele dê o primeiro, o segundo, o terceiro passo. Mas a população tem cobrado? Será que a população tem exigido? Porque o que nós temos que entender é que quando você escolhe alguém para um cargo público, ele passa a ser o funcionário da população. Seja ele vereador, seja prefeito, seja deputado estadual, ele é o servidor público da população. Ele vai servir, e nós pagamos por isso, que é o salário dele. Então, como é que nós podemos mudar isso? Como é que você olha isso, Giovanni? Porque eu percebo, aqui no Maranhão, aqui em São Luís, um descrédito. Eu não vou votar para vereador. Não, me dá aí o coisinha, eu voto. Cadê o crédito? Gente, a Câmara Municipal, é como você disse, é onde constrói as leis, é onde a gente vai debater preço de passagem, a saúde pública, a educação, a infraestrutura do município, da nossa cidade. E eu digo que São Luís, São Luís hoje do Maranhão, ela funciona por época. Agora, a época de campanha, meu amigo, o que São Luís está fazendo é somente praça pública e asfalto. Como se o povo vivesse de praça pública e asfalto. Nós não vivemos disso. Mas hoje, chegou perto da eleição. Primeiro ano ele não faz nada, segundo ano ele não faz nada, terceiro ano ele não faz, chega no último ano, ele começa a encher a cidade de obra para poder dizer. E aí, sabe, os vereadores começam a acompanhar o prefeito para dizer que foi ele que lutou, para poder... Gente, é isso que a população está cansada. E eu acredito que está na hora de mudar. E vai mudar a partir do momento que eu começar a me posicionar e acreditar que tudo é possível. E é possível com mudança e com luta. Verdade. A política, na verdade, ela segue esse processo. Da forma que é em São Luís, a gente vê em Campina Grande a mesma coisa, que são as políticas agora de infraestrutura que não se fez durante tantos anos, e muitas, inclusive, elas iniciam nesse período para que ela passe, muitas aqui em Campina Grande aconteceu muito, né? Acredito que aí, período de campanha, ela inicia... e aí, após o período eleitoral, ela para a obra, não tem mais a conclusão de algumas que nós temos aqui em Campina Grande. Nós temos um famoso canal que tem aqui próximo, inclusive, à minha casa, que foi concluído, acho que há 20 anos atrás, e a conclusão desse canal, todo ano eleitoral começaram novamente. Passei lá hoje,
as máquinas chegando novamente nessa tentativa de concluir. É o canal que fica para as campanhas eleitorais. Mas aquilo que você falava, principalmente, é de entender, da população entender de que esse momento é o que nós temos de construção para definir e encaminhar a vida do povo, é esse momento eleitoral. Eu estava pensando, Elizabeth, que você, quando falou, quem não viu a história do presidente lá na Câmara na Câmara Federal, o nome do professor Anísio, lá, prefeito, ele tem uma história no sindicato. O nome de Elizabeth tem uma história para ser avaliada no sindicato. O nome de Giovanni, pré-candidato aqui, não é o meu nome, que é dado por uma família ou colocado por uma família. É de uma história e de uma cobrança de servidores, de sócios do sindicato, principalmente, que te acompanham, cobram, e você tem uma responsabilidade muito maior. Eu costumo dizer isso, que esse nome colocado, quando perguntado, inclusive aqui por um repórter aqui em Campina Grande, de que projeto seria esse? Eu disse, olha, esse projeto ele tem um peso e uma responsabilidade maior do que você possa imaginar. Porque muitas vezes você tem o nome de um candidato a vereador que ele nasceu de um projeto de uma família. A família diz, vamos colocar fulano na política, e a família vai, como você bem colocou, gastar dinheiro, investir no nome daquela pessoa para colocar na Câmara Municipal. Para representar quem? A família e o seu grupo. A nossa, e essa trajetória que a gente tem, história de luta, de caminhada, de construção, ela traz uma história que caso tendo um mandato, nós temos uma cobrança, nós devemos muito a quem nos colocar lá, porque já devemos muito a ter o nome colocado para a cidade. O nome da professora Elizabeth, a gente está discutindo de Anísio, do meu nome, como pré-candidatos, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Eu digo isso principalmente a quem me pergunta, Giovanni, o porquê, os servidores que me perguntam o porquê de ser candidato. Porque você precisa ter um nome. O nome é emprestado. O nome é apenas o nome do projeto. Porque o projeto dessa pré-campanha que nós estamos construindo, é vocês que vão dizer que campanha, se nós chegarmos à campanha enquanto candidato a vereador, que campanha nós vamos direcionar. Então, não é uma campanha que surgiu, como muitas, eu acredito que aí, principalmente a política brasileira, essa é a velha política, né? Das famílias terem sempre alguém para colocar. E a Câmara Municipal aqui de Campina Grande, eu acredito que não é diferente da maioria dos municípios. Ela está precisando dessa oxigenação. Aqui a gente respira muito esse pedido de que se renove. Nós temos vereadores com mais de 8 mandatos na Câmara Municipal. Chega! Assim, com a mesma prática, a mesma continuidade, e não se acrescenta em nada para a política mesmo de Campina Grande. Geralmente é sempre para servir a um grupo político. E nós temos que estar lá para servir ao povo, independente de quem seja o prefeito, eu costumo inclusive dizer isso, independente de quem seja, de quem vai se eleger. Nossa história lá, ela vai ser por quem nos colocou lá, que foi o trabalhador que, se encaminhando nesse projeto da pré-campanha, ele vai direcionar ou não para nesse sentido. E a gente tem, Giovanni, essa história que você colocou, que a gente construiu uma história, né? Todos os sindicatos, ele tem um diferencial. O Sind Educação, ele construiu, na verdade, uma história de luta, de determinação, de força. E eu vou só te dar um exemplo para demonstrar para quem está nos assistindo, entender a importância de um trabalhador dentro do parlamento municipal. Primeiro, vamos dizer que tem tudo que não sei aí em Campina Grande, né? Mas aqui em São Luís eu acostumo de vez em quando de assistir algumas sessões da Câmara, não só de São Luís, como de outros locais também, e tem coisas assim que me deixam angustiada. Talvez seja porque a população ela não entenda a importância da Câmara Municipal. Na Câmara Municipal é onde é discutido não só asfalto, gente, e nem só asfalto de rua, e nem só não deve ser discutido a questão de cidadão ludovicense ou cidadão paraibense, né? Ou paraibano, né? A gente vai discutir dentro da Câmara Municipal a vida das pessoas, né? A vida das pessoas. Então, o que nós percebemos? Primeiro, é que os vereadores
precisam ter conhecimento sobre a questão da gestão pública, entender a questão da gestão pública. Segundo, é entender o processo de leis dentro da Câmara Municipal. Fazer leis é fácil. O que é difícil, na verdade, é você cobrar a lei do Executivo. O Executivo, na verdade, ele acaba tendo um alinhamento com a Câmara para poder satisfazer os seus desejos. Vou te colocar um exemplo. Em São Luís do Maranhão, surgiu a primeira luta que nós tivemos com a Câmara Municipal foi sobre os gastos da educação, os recursos do Fundeb, porque alguns vereadores têm essa dificuldade de compreender o financiamento da educação. E aí, nós queríamos um reajuste. E aí, o prefeito só deu 3%, na época, muito abaixo da inflação, e nós fomos para o enfrentamento. Nós não tivemos apoio. Sabe por quê, Giovanni? Porque a maioria era da base do prefeito. A maioria dos vereadores não pensou na população, a maioria dos vereadores não pensou nessa construção desse debate. Isso aconteceu em 2014. E aí, de lá para cá, isso vem dar uma indignação na categoria de professores, e aí agora, esse ano, tratei de 2014, vamos falar desse ano. Esse ano, o prefeito encaminhou para a Câmara Municipal a questão do abono. Então, para poder pagar o abono, teria que construir uma lei municipal para poder fazer o pagamento do abono. Como a lei municipal era uma lei vazia, uma lei que não dava sustentabilidade e determinação de quem iria receber o abono salarial. Fomos para a Câmara, explicamos 1, 2, 3, 4, 5 vezes, beleza. Os vereadores apoiaram e construíram uma lei, né, que desse essa ênfase do pagamento do abono. Foi para o prefeito assinou, só teve um problema. A própria lei que o prefeito assinou, que foi decidido na Câmara Municipal, o próprio prefeito, depois de ter aprovado a Câmara, depois de ter sancionado a lei, ele pegou, fez um decreto descumprindo a própria lei que ele havia sancionado. Então, isso para mim foi um desrespeito com a Câmara Municipal, um desrespeito com todos os vereadores, um desrespeito com a Câmara Municipal, que fez a lei, que encaminhou para o prefeito, que ele sancionou e que ele não obedeceu. Ou seja, o que os vereadores fizeram? Nada. Nada. Era um benefício, estava lá o recurso de 19 milhões de reais, que eu tenho certeza que é um pouco mais, de 19 milhões de reais. Esse recurso foi pago somente 12 milhões para a categoria de professores. Muitos professores deixaram de receber, muitos professores receberam só uma parte, a outra parte não. Então, assim, foi um terror. E a Câmara Municipal, em vez de exigir, que eu tenho certeza que tem instrumentos para isso, de exigir que o prefeito cumprisse a lei que ele sancionou, houve um silêncio da Câmara. E agora, além desse problema, nós tivemos um outro. O prefeito encaminhou para a Câmara um reajuste não, perdão, que a palavra não é reajuste, é recomposição, adequação, pasma, Giovanni, para 30 servidores, 30, de 2,6. Não houve questionamento da Câmara Municipal, porque ele mandou uma lei que era para todos. Depois ele mandou uma outra lei, no mesmo dia, né, com 24 horas, ele mudou a lei e disse que era somente para 30. Não que os 30 não mereça sim, mas eles esqueceram. E lá dentro da Câmara Municipal tem advogados. Ninguém questionou, ninguém indagou, ninguém disse, olha, a Câmara Municipal, não, você vai ter que explicar, você vai ter que vir aqui explicar por que esse valor vai ser pago somente para 30 professores. Nada disso foi questionado. Nada. Aprovaram a lei e pronto. Ou seja, o executivo que tem que pensar na população. As escolas estão depredadas, as escolas estão
sem condições de funcionamento aqui em São Luís do Maranhão, as escolas públicas, a gente denuncia, mas não acontece nada. Então, assim, a Câmara Municipal, ela tem a sua responsabilidade. Mas será que eles esquecem? Ou eles só lembram isso antes? Porque o discurso, ele é pronto. Eu vou lutar pela educação. É onde que estava ruim demais. Eu vou lutar pela educação. Quando chega na Câmara Municipal, isso não acontece. Giovani, o que nós vamos fazer? O que a gente pode mudar? Faltou alguém da educação lá para saber como é que funciona a educação. Essa realidade que você passa aí acontece. Aqui, o ano passado, nós tivemos semelhante a isso. E o que é mais impressionante, Elizabeth, é que você estava falando, lá tem advogado, lá tem procurador. O problema é que ninguém quer escutar a parte legal e consegue, inclusive, aprovar projetos que descumprem lei federal. E aí, assim, você tem a lei federal, eles criam uma lei municipal descumprindo a federal, e se eles ouvirem, inclusive de uma parte jurídica, como a gente já levou, inclusive, aqui para a Câmara Municipal, a parte jurídica do sindicato para explicar aos vereadores, mas na hora de votar, o grande problema é que eles estão lá para obedecer o que o executivo manda, independente da legalidade. E o pior, passam vergonha, porque aconteceu, inclusive, aqui em Campina Grande, um projeto de lei de um reajuste foi aprovado de 2%, aí ainda foi 3%, de 2%, eles aprovaram um reajuste, retirando esse reajuste de alguns benefícios, quinquênio, insalubridade para os demais servidores, além dos da educação. E aí o que aconteceu? Depois que a gente mostrou ao prefeito o erro, e os vereadores sabiam do erro, mas votaram e aprovaram, porque o prefeito tinha mandado. Depois que o prefeito viu o erro, mandou outro projeto para envergonhar a Câmara Municipal, porque nós já tínhamos mostrado e eles deviam ter corrigido. E aí eles tiveram que voltar atrás lá na Câmara para corrigir. Mas isso, depois de 3 semanas, os servidores parando 3 dias da semana, ocupando a Câmara Municipal, fazendo um movimento na Câmara, sem ter sessão por conta dos movimentos, para eles ouvirem o servidor. E é isso que está faltando, ouvirem o servidor num pleito que era básico, porque quem é servidor entendia daquele pleito. Só bastava uma audiência pública, inclusive nós pedimos uma audiência pública para explicar o projeto, estava errado, mas lá é tudo a toque de caixa, na urgência, na emergência, o prefeito manda num dia, tem que ser votado no outro, e é para atropelar, é para tratorar mesmo, e silenciar muitas vezes o trabalhador dessa forma, vai para a mídia mentir, inclusive, usa de fake news para mentir para a população, infelizmente, é vítima também dessa situação, mas o que é que a gente vai precisar, basicamente, inclusive nas câmaras municipais? A gente está passando por um momento de pandemia difícil para o país, difícil para a população, Elizabeth, e o que é que a gente vai ter que ter? Além do que você estava falando, que a gestão e a prefeitura, a Câmara de Vereadores estão preocupados com asfalto, com construção. A gente vai precisar de políticas públicas, de pessoas que proponham políticas públicas, porque não adianta, aqui tem uma concorrência muito grande na Câmara Municipal, de quantos projetos fulano fez, de quantos requerimentos fulano fez, o campeão de requerimento, o campeão de projeto de lei, mas nenhum foi discutir, vai propor uma lei na Câmara Municipal, mas não vai discutir para quem é aquele projeto de lei. Então não sabe nem o alcance e nem se vai resolver a situação da população com certos projetos de lei, que muitas vezes as câmaras municipais, inclusive, fazem isso, né? Copia e cola de outras câmaras municipais e vão protocolando nas câmaras municipais. Mas por quê? Porque está distante da população, porque está distante do trabalhador, não faz uma audiência pública, não vai lá na comunidade, olhar o que realmente... Porque muitas vezes vive do assistencialismo imediato, muitos, inclusive, de compra de voto, esperam e deixam a população sofrer as necessidades, porque sabe que é mais fácil cooptar o voto, aí não faz um projeto de lei que realmente beneficie a população, porque às vezes o projeto é pensado lá, mas quem vai e quem deveria usufruir de um projeto, de uma lei do município, muitas vezes não teve a participação e nem sequer ouviram as pessoas para protocolar esses projetos de lei. Então, as câmaras municipais, elas se distanciam muito da população. Os vereadores
grande maioria, depois que sentam na cadeira da Câmara Municipal, para eles o povo e as ruas é mais quando é para inauguração de obra ou período eleitoral. E o mandato fica resumido e muitos fechado para a Câmara Municipal. Então falta muito isso, falta ir à população, ouvir e dialogar e debater, para depois aí sim você constrói. E aí a gente tem uma facilidade, a Elizabeth sabe muito bem disso, a gente é acostumado com as assembleias para construir a luta, é a mesma coisa. Para um projeto de lei a gente tem que ouvir, debater, escutar, para que a gente possa propor alguma coisa, e inclusive que ele chegue com alcance para as pessoas. E isso, muitas vezes, infelizmente, pela natureza de alguns parlamentares, inclusive, por não se aproximar, eles acabam falhando nesses projetos de lei para a população, infelizmente. É verdade, Giovana. E aí a gente percebe, por exemplo, a importância do voto, né? Cada eleitor, a população, seja da sua cidade, seja da minha, ela precisa compreender que o voto ele é muito importante, mas o voto não é importante, não é para resolver o meu problema, mas é para resolver o problema da coletividade. E aí eu estou dizendo assim, porque eu já morei em alguns lugares e a gente percebe que eu morei numa cidade próxima de São Luís, e lá só existia 2 famílias que ganhavam, os vereadores já eram batidinhos. Então, assim, essa coisa a gente precisa mudar. A gente precisa mudar a questão do nosso pensamento sobre essa política partidária, essa política que vai fazer o diferente na minha vida. E eu sou eleitora, vocês também que estão nos ouvindo, eu quero agradecer a todos que estão participando, mas eu quero dizer que cada um de vocês é importante. E é importante não é só para votar, é importante também para cobrar, é importante também para poder dizer lá, olha, eu votei em você, eu já fiz isso, tá? E não deu certo em quem eu votei, mas eu fui lá cobrar em quem eu votei. O que você está fazendo pela cidade? E a pessoa não gosta. Você já imaginou, Giovana, se todo mundo fizesse isso? Se todo mundo fosse, eu votei em fulano de tal, então eu vou cobrar o que está fazendo pela minha cidade. Por que as escolas estão assim? Por que a saúde está assim? Porque os discursos são prontos e eles colocam 2 coisas importantes, que é a saúde e a educação. Então, eu vou cobrar a educação do vereador em quem eu votei. Se todo mundo fizesse isso, eu acho que os vereadores trabalhariam. Eu acho que os trabalhadores, eles iriam sair dessa capinha de que eu só apareço, eu faço 2 anos e 2 anos eu vou voltando, porque eu aprendi um ditado, de quem não é visto não é lembrado, né? De quem não é visto não é lembrado. Então, dentro dessa perspectiva, então eles começam a trabalhar 2 anos antes da eleição, né? E eu estou falando isso de uma forma geral, não estou dando nomes, mas é o que acontece. E aí a gente queria fazer esse diferencial. Muita gente já disse para mim, Elizabeth, você não vai conseguir. Eu digo, mas por que eu não vou conseguir? Eu não vou conseguir ser vereadora ou eu não vou conseguir trabalhar dentro da Câmara? Eu acho que a gente precisa pensar, dentro desse contexto, no nosso discurso. O discurso nosso é do discurso de quem trabalha, é de quem compreende a importância da educação, da saúde. Eu sei como a educação está. Por quê? Porque eu vivo a educação. Eu sei como a saúde está. Por quê? Porque eu preciso do serviço público. E quem é que precisa mais do serviço público? É o trabalhador. É aquele que não tem condições de pagar seu plano de saúde, é aquele que não tem condições de pagar a escola particular, é aquele que precisa da infraestrutura da cidade, é aquele que anda de ônibus, é aquele que precisa, na verdade, de todos os serviços essenciais. E uma coisa que no nosso país, eu digo, em várias cidades não tem, políticas públicas coletivas, e não é política pública pensada por um grupo. Eu vou ser vereadora para o meu bairro. Uai, e o resto da população? Então, é essa ideia e é essa construção que nós precisamos fazer para a população. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo de enfrentar esse desafio. Eu tenho certeza que nem você, nem o Anísio também não tem. E segundo, além de a gente não ter medo, a gente já é acostumado de fazer esse enfrentamento. O que eu acho que é necessário é que a gente comece a construir dentro de nós, trabalhador, né, todo mundo que está nos assistindo,
mas para a coletividade, a população. O que é preciso? Então, eu acho que isso é necessário. Nós temos essa dificuldade, às vezes, dentro do sindicato, e essa dificuldade leva-nos a um crescimento, a um empoderamento, a gente estuda mais, a gente constrói mais. A gente está tendo, Giovanni, olha só, a Câmara Federal. A Câmara Federal, ela é formada, São Luís do Maranhão é 31 vereadores. Em Campina Grande são quantos vereadores? 23. 23. Olha só, São Luís são 31 vereadores. 31 vereadores com 31 cabeças pensantes para poder resolver o que é melhor para a população. E o que é melhor para a população não é só asfalto, não é só a rua. A minha rua não é asfaltada, mas não é só o asfalto para a minha rua que eu quero. Eu nem faço questão que o asfalto venha para a minha rua. Ela é bom para a minha rua? É. Mas o que é melhor para a população é a gente ter políticas públicas da saúde para a população, porque vai beneficiar toda a população, não só a mim, mas toda a população. Políticas públicas educacionais que vai melhorar a educação e vai melhorar, com certeza, o meu trabalho e as crianças que precisam da educação. Por quê? Porque o servidor público, o nome já está dizendo, ele está ali para servir a população. Os vereadores estão ali para construir leis para a coletividade. Construir leis não é só para guardar lá na gavetinha, foi aprovado bonitinho, eu fiz, como você mesmo disse aí, que aí tem disputa, aí eu fiz 31 projetos. Mas desses 31, nenhum foi para frente, benefício, nenhum foi executado, não houve benefício para a população, então não teve. Na Câmara Federal, a gente percebe, na Câmara Federal, nossa, mas é deputado demais, a gente esteve lá, né, Giovanni, viu como aquilo ali é uma loucura, e aí, o que a gente percebe? Meu Deus, para poder votar algo importante para a população, que é o novo Fundeb, que vai garantir a educação para todas as crianças e adolescentes. Aí a gente vê a dificuldade, a gente tem que saber o momento certo de votar, porque tem deputado que vai votar contra o projeto. Por quê? Porque eles querem mercantilizar a questão da educação pública. Eles querem, na verdade, privatizar a educação pública. Então, assim, a gente precisa escolher melhor. A gente precisa entender o quanto é importante o meu voto. Para que o meu voto, ele seja... Eu tenho que tratar o meu voto como diz assim, o meu voto vai fazer a diferença. O meu voto vai fazer algo importante para a população da minha cidade. Eu acho que quando a gente começa a pensar assim, discutir, isso é importante, como eu disse para o Anísio. Anísio, a gente debate sobre o novo Fundeb, a gente debate sobre o precatório do Fundeb, e aí eu quero parabenizar as articulações que nós construímos juntos, e que, se Deus quiser, vai dar tudo certo, porque ainda falta o Senado, por isso que eu nem vou comemorar um pouco mais, eu já vi pessoas comemorando, eu estou feliz, mas eu ainda não vou comemorar ainda, enquanto não passar pelo Senado, porque tem a Câmara Federal, depois vai para o Senado. Então, assim, a gente constrói uma luta, a gente articula, e aí a gente percebe que só tem esse diferencial de quem viveu, de quem convive, ou de quem conhece, porque senão não tem. Um novo Fundeb era para ter sido votado há muito tempo, mas ficou essa discussão dos deputados de voucher, porque o presidente quer privatizar a educação pública, então vem a ideia do voucher, vem a ideia de que a educação tem que reduzir os gastos. Pelo amor de Deus. Olha, a gente está vivendo um momento de pandemia muito triste no nosso país, onde as escolas, a gente sabe que as escolas não têm condição, e os governantes estão dizendo que tem, e aí a gente verifica um embate entre o trabalhador e entre o gestor público, e aí a gente não chega a lugar nenhum. Sabe por quê? Porque a gente não discute, a gente não ouve, a gente não tem essa clareza daquilo que é importante para a população. Eu acho que voltar o retorno às aulas nesse momento não é importante. Não é importante por quê? Porque algo maior é importante, que é a vida de cada aluno. Que é a vida. A gente sabe que as escolas estão precarizadas, a gente sabe que, não sei aí em Campina Grande, mas tem escola, Giovanni, aqui em São Luís do Maranhão, que não tem banheiro, que só tem um banheiro para 300 alunos, que não tem água, que não tem sabão, não tem papel higiênico.
a deficiência da escola pública, a gente sabe de tudo isso, e aí um gestor público vem, e aí eu estou falando do município de São Luís sem medo, com a minha clareza que eu tenho de dizer que não é viável o retorno às aulas agora. Eu acho que teríamos que discutir e pensar. E culpa disso quem é? É o próprio sistema. Por que é o próprio sistema? Porque se a gente tivesse passado por uma pandemia e as escolas tivessem toda a estrutura necessária, internet, tivessem computadores, Giovanni, a gente não estaria nessa agonia. A gente não estaria pensando como é que a gente vai retornar, como é que os alunos vão lavar as mãos, como é que os alunos vão utilizar o banheiro, porque não tem papel higiênico, porque não tem água, porque não tem sabão. É coisa básica que tem que ter na escola, mas não tem. E não tem, não é por culpa do professor, não tem porque o sistema, o governo, ele não constrói políticas públicas para beneficiar a população, porque a educação não é importante, gente. A educação não é importante. Sabe por que a educação não é importante? Porque se a educação fosse importante, a gente começa a questionar. Quando a gente começa a questionar, a gente começa a cobrar. Eles não gostam que a gente cobre, não, Giovanni. Eles gostam que a gente fique caladinhos, aceitando tudo, como se fôssemos vaca de presépio. Isso nós não vamos aceitar. E aí a gente precisa mudar. E por isso que eu acredito. É porque dar liberdade ao povo, né, isso que você vem falando, é da educação. Então não existe liberdade maior, a educação liberta. E não é importante, e não é interessante para quem domina, e os grandes grupos econômicos e poderes dominam a população, então da educação é libertar esse povo, e é o que eles não têm interesse. E você falando sobre as políticas públicas, a gente viu, inclusive, agora, onde sempre faltou dinheiro e sempre faltou vontade política, na pandemia foi onde todos os recursos foram arrecadados para mandar para a saúde para resolver o problema. E eu acho que a população tem que entender isso. Quando falta recurso, falta dinheiro, o serviço é precarizado e muitas vezes a população cobra do servidor público e não cobra do gestor público que não financia corretamente a política pública, e é por isso que ela se torna precária. E quando você vê o recurso chegando, o investimento chegando, o servidor público ele dá o recado. Porque o que seria de nós nessa pandemia, o combate ao Covid, se não fosse o serviço público, o Sistema Único de Saúde, que é público e deve permanecer público. Então, para a educação melhorar, e o problema da educação não está no servidor, está na gestão e está na falta de financiamento. E é essa a nossa luta, inclusive, com essa aprovação do novo Fundeb. É mais recurso para a educação para que a gente possa dar qualidade ao serviço. E aí foi provado, inclusive, nessa pandemia, que quando há recurso, o servidor público ele corresponde e ele está na linha de frente. Inclusive, muitos deram a vida porque, para quem está no serviço público, principalmente na educação, é uma paixão que aí não se mede esforços, mas tem que ter a qualidade, até porque ninguém é super-herói para poder modificar o sistema e a realidade da educação ou da saúde por si só. Falta política pública, falta investimento, falta as pessoas, inclusive, entenderem isso. Quem utiliza o serviço público tem que entender. O gestor, até para precarizar, para tentar privatizar, dizer que o público não presta e apenas o privado presta, o projeto é esse mesmo, tirar recursos, diminuir investimento para que a população passe a reclamar e ache, enganando-se ela, de que privatizando vai melhorar o serviço. Quem nesse país teria recursos para manter sua saúde durante essa pandemia? A gente viu, inclusive, os planos de saúde se recusando a fazer os testes de Covid-19. Quem estava lá para segurar, muitos, inclusive, estavam com plano de saúde sendo tratado em hospitais públicos, porque os hospitais privados não tinham mais nem leitos para essas pessoas. Então, investir no serviço público, o Fundef, como a Elizabeth falou, a gente tem que manter essa luta realmente, porque valorizar a educação dentro desse contexto nos municípios primeiro, nós não deveríamos, como a Elizabeth bem colocou, nem estar discutindo nesse momento a aprovação do Fundef. Já era para ter sido aprovado bem antes, lá atrás. A gente já era para estar discutindo a implementação das políticas públicas após a pandemia. Mas olha onde nós estamos, tentando ainda salvar o financiamento da educação.
porque diante de uma pandemia não era para a educação estar tratando e tentando aprovar o novo Fundeb. Infelizmente, é nesse contexto que nós nos encontramos diante de todo esse cenário. Certo, gente, o assunto está maravilhoso, está bom demais, mas minutinhos, deixa eu ver quantos minutos faltam. Falta 4 minutos, eu vou dar 2 minutos para o Giovanni para a gente poder encerrar. E agradecer a todos que estão participando, agradecer aos professores, agradecer ao pessoal de Campina Grande, agradecer ao pessoal de São Luís que está nos assistindo. Esse vídeo vai ficar gravado, a gente vai deixar, porque muitas pessoas às vezes não podem assistir e agora estão com o hábito de assistir depois, né? Então, assim, eu agradeço imensamente. Mas, Giovanni, os teus 2 minutinhos para a gente poder encerrar, de agradecer. Beleza, na verdade, realmente a gente está no limite do Instagram cortar e encerrar a transmissão. O Instagram tem isso. E lá não tem tolerância de tempo, não. Passou do tempo, ele encerra. Agradecer, professora Elizabeth, desejar a todos os trabalhadores, principalmente diante desse debate que foi proposto, que é a participação dos trabalhadores nas eleições de 2020. Esse ano, nós estamos nesse período de pré-campanha, de discussão, nós estamos discutindo com essas camadas da população, que são os trabalhadores, que é quem realmente constrói para o nosso país. Eu só tenho a agradecer, dizer que nós estamos à disposição, que nós vamos, é claro, nos encontrar ainda em muitas frentes de batalha e, brevemente, é claro, tudo isso passando, estaremos diante de vários desafios que eu sei que o pós-pandemia trará para a educação e para as políticas públicas. Dizer mais do que nunca, para finalizar, participem do processo eleitoral, o povo, o trabalhador faz a diferença e somos nós a base da pirâmide que mantemos os poderes. Então, por que não participar e se envolver na política partidária, na política pública? Política é essencial na vida do ser humano. Então, participa, se engaja. Obrigado, professora Elizabeth. Um abraço e nos encontraremos em breve. Com certeza. Quero agradecer a participação de Feitosa, né? Sempre nas lives, a professora Levi, a professora Marlon, um grande abraço. Vários professores aqui participaram. Gente, é muito importante a participação de todos, mas eu quero dizer que é como o Giovanni colocou, quem vai fazer a diferença somos nós que vamos fazer a diferença de quem que nós queremos escolher. E eu respeito muito isso. E eu acredito que nós só podemos reclamar se a gente quiser mudar. A gente não pode reclamar sem fazer nada. Eu acho que nós temos que lutar por aquilo que nós acreditamos. Então, Giovanni, eu estou muito feliz por você ser pré-candidato a vereador, e sempre nas minhas lives eu estou colocando, muito orgulhosa de você, muito orgulhosa do Anísio, e dizer que nós podemos sim fazer a diferença no parlamento municipal. Como pré-candidatos, a gente pode construir isso juntos. Eu acho que não é só eu como pré-candidata a vereadora, a professora Elizabeth Castelo Branco, mas tem vários professores aí e que nós podemos juntos, sem orgulho, sem nada, mas pensando na coletividade, que é importante. Mudança já. E vamos também lutar pelo precatório do Fundef, que está aí com uma coisa boa, mas só vamos dizer depois que realmente for aprovado no Senado. Gente, um grande abraço a todos, que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja. E se você quer mudança, tem que partir de você. Vamos construir isso juntos. Mudança